Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Unip, do grupo Unip Objetivo, sempre trazendo a vocês nesse momento diferente, né, que nós estamos vivendo, fazendo aqui tudo online, a maioria das coisas, os nossos contatos, né, são online, mas sempre trazendo e compartilhando informação com vocês. E o nosso tema de hoje é a obesidade infantil. A obesidade infantil, que é considerada pela Organização Mundial da Saúde um dos mais sérios desafios de saúde pública deste século. Hoje, mais e mais crianças estão sendo diagnosticadas com diabetes, hipertensão, colesterol alto e outras doenças, né, que são associadas à obesidade. É importante saber que a obesidade infantil, ela não afeta apenas o lado físico da criança, ela afeta também o lado emocional, o lado social. As crianças têm baixa autoestima, enfim, a obesidade infantil, ela engloba muitas coisas importantes para a gente abordar aqui. Então, para entender melhor sobre a obesidade infantil, as suas causas, as consequências, nós convidamos a professora Renata Marques, que é coordenadora e professora do curso de nutrição do campus Campinas, da Universidade Paulista, Unip, especialista em nutrição infantil, com pós-graduação em saúde, nutrição e alimentação. Muito obrigada, Renata, pela sua participação aqui nessa live. Tudo bem, Silvia? Boa noite. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz, achei o tema extremamente pertinente. Antes de tudo, eu quero agradecer, principalmente para a minha coordenadora, né, a professora Célia, quem me indicou, e é um tema extremamente relevante. Eu gostei muito, né, do que você trouxe com a questão da obesidade infantil, que não é só um fator relacionado com a questão da imagem corporal, né, da criança, mas tem muitos outros fatores envolvidos, né, em relação a essa questão. E acho que vai ser muito legal, porque um bate-papo em relação a isso é joia. Por quê? Porque, na minha opinião, né, todos nós somos responsáveis por isso. Com certeza. E o que é uma criança obesa, Renata? Vamos definir agora, antes da gente começar aqui, o que é uma criança obesa? Na verdade, o que a gente fala de diagnóstico, né, na obesidade infantil? A gente tem aí vários fatores envolvidos, não é somente um fator, né? Quando a gente fala de uma criança obesa, é uma criança que está, né, que tem um perfil diferenciado em relação à sua questão do peso e estatura. A gente tem alguns dados antropométricos para validação dessa questão, mas tem outros fatores que envolvem, né? A composição corporal, os exames bioquímicos, tá? Então, eu sempre falo o seguinte, que é muito interessante que os pais observem, na verdade, porque os pais levam as crianças no pediatra, quem tem filho, né? Eu não sei se você tem filho, enfim. Tem uma filha. Então, o pediatra sempre faz, né, a evolução da curva de peso e estatura dessa criança e o acompanhamento pela faixa etária, né? E aí eu acho muito importante a gente observar tudo isso e começar a avaliar como anda, né, essa questão, discutir com o pediatra se realmente essa criança está no percentil adequado, né? Se não, o que pode estar acontecendo? Né? É o peso, o peso está interferindo na estatura. Então, geralmente, a criança que está acima do peso, né, ela tem realmente essa diferença entre o peso e a estatura, onde o peso acaba sendo um pouco maior, mas não é só a questão do peso que a gente tem que levar em consideração. Como eu falei, né, a questão metabólica, enfim, né? Então, é isso que a gente tem que prestar muita atenção e sempre conversar com o pediatra, com o nutricionista, para fazer uma avaliação adequada, tá? Porque, às vezes, também, Silvia, o que acontece? A criança, ela não é obesa, né? Porque o índice de massa corporal para a idade, para a criança, quando a gente fala de criança, não é a única referência que a gente tem para tratar um diagnóstico de obesidade infantil. Então, às vezes, a pessoa olha para a criança, fala no olhômetro, fala, essa criança está obesa, né? Então,
eu indico sempre um diagnóstico preciso junto ao seu pediatra, ou seu nutricionista, para, antes de tudo, né, ter essa certeza do diagnóstico. O diagnóstico, na minha opinião, é muito importante. Renata, isso quer dizer, então, que não é uma obesidade só, tipo aquela receita de bolo, uma obesidade. São vários tipos de obesidade a serem estudados. Eu não digo que são vários tipos. Eu acho que a gente pode falar de causas, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem a causa da obesidade, que são fatores diversos fatores, multifatoriais, que a gente fala, né? Agora, o que acontece também? A gente tem crianças, né, que são obesas, mas que, né, o perfil lipídico está adequado, o perfil glicêmico está adequado. Por isso que não é só o peso que a gente registra como a obesidade como uma doença, né? Porque a obesidade, ela também infere em outros aspectos, para a gente falar, olha, isso vai trazer dano na vida da criança, né? Enfim, então são vários fatores. Agora, quando a gente fala, né, das questões relacionadas às causas, a gente tem, né, os fatores ambientais, a gente tem os fatores genéticos, sim, né, são relevantes, tá? E hoje, eu acho que esse tema que a gente discute, inclusive neste momento, né, a gente percebe, que o fator ambiental, ele tem interferido muito. Com certeza, é verdade. Esses tempos, principalmente, que a gente está vivendo, né, Renata? Sim, sim, sim. Porque a criança, né, ela diminuiu a atividade física, né? Ela está mais em casa, a escola agora é online, né? Outra coisa, essa ansiedade, né? Também em relação a toda essa mudança, né? Eu acho que você trouxe um fator muito legal também, que é essa questão emocional, né? E então eu acho que a gente afeta, né? Tudo isso afeta, né, Renata? E uma coisa que eu acho muito importante, sabe, Silvia, para falar aqui, é para a gente tomar esse cuidado também do estigma da obesidade, principalmente da obesidade infantil, né? Porque a gente fala do bullying, mas às vezes a criança sofre esse bullying dentro de casa. Né? Sim, principalmente porque os pais, o que eu sinto, né? Eu sofri isso dentro da minha casa. O que eu sinto, claro que você não quer que os seus filhos fiquem, né, fora do peso, até por tudo que a gente está falando aqui. Mas, assim, por mais que você fale, você precisa fazer exercício, você precisa se cuidar, isso já é um bullying, porque a criança já se sente pressionada a comer coisa certa, ela sabe que ela precisa emagrecer, então ela sofre, a gente sem sentir, uma pressão psicológica da família muito grande. Além de tudo, tem isso. Sim, esse estigma aí que eu trago para você. E uma coisa que você falou também agora, né, pegando o gancho, enfim, é essa questão da pressão, né? A pressão. E assim, outra coisa interessante, né? A gente esquece que nós somos todos diferentes. Né? Os pais esquecem, a família esquece. Cada um tem a sua identidade. Cada um tem o seu perfil corpóreo. Cada um. Nós somos, ainda bem, somos heterogêneos, ecléticos, né? E aqui no nosso país a gente vive isso, né? A gente tem o povo brasileiro, né? A população brasileira é muito eclética, tá? Então, às vezes, né? Até por conta dessa questão do culto ao corpo, a família quer o quê? Uma criança, né? Ideal, com peso ideal. E nós, nutricionistas, a gente nem fala em peso ideal, a gente trabalha com a questão do peso adequado, né? Enfim. E com a criança, o mundo dela é outro, é um outro mundo, é um mundo lúdico, né? E eu sempre brinco e falo que brincar, comer e dormir são coisas sérias. Né? Renata, mas quando você fala assim, deixa eu só pegar isso aqui, o peso ideal e o peso adequado. Adequado. Quer dizer que existe isso, porque você olha para a criança, você acha que ela está com obesidade, né? Mas muitas vezes é aquilo que você falou no início, não está. Então, qual que é? Como é que você calcula esse peso ideal e peso adequado? Então,
Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente faz avaliação antropométrica, né, da criança, então a gente tem alguns indicadores. O que é isso? O que é a avaliação antropométrica? A gente vai pesar, vai medir. Então, é o peso e a estatura. Quando a gente faz a aferição de peso, a aferição de estatura. Então, a gente tem alguns indicadores. Então, a gente tem um indicador de peso para a idade, de estatura para a idade, de peso, né, para a altura. Então, a gente coloca essa criança na curva e a gente vai ver a adequação e o percentil que ela está, né? Então, assim, o que se aproxima do adequado em relação à idade? O que se aproxima do adequado em relação ao peso, né? Então, esses indicadores são interessantes para a gente pensar em algo. E quando eu falo de peso ideal e peso adequado, significa o quê? Que não necessariamente ela está numa faixa de, não tem um peso ideal, mas ela está dentro de um valor, uma variável adequada em relação à sua estatura, né? Tá. Então, isso é muito individual, Silvia, na minha opinião. A gente tem as referências, curvas de referências, né? Mas a gente tem que lembrar que somos todos diferentes mesmo, como eu falei para você, né? E que, na minha opinião, enquanto profissional que trabalha no dia a dia aqui, né, no consultório, enfim, né, o peso hoje, ele deve ficar em segundo plano, por quê? Porque as doenças que vêm atrás da obesidade, as consequências de maus hábitos alimentares e o comportamento podem ser muito mais perigosos do que somente o peso. O que você está querendo dizer é o seguinte, que tem tantos fatores, né? A gente está culpando o peso, lógico que o peso importa, que é o que a gente está falando, mas a obesidade, ela é um resultado de muitas coisas, né? Sim. Por que você acha que aumentou tanto? Que nós temos tanto, você vê que os dados são absurdos. Aliás, eu fiz uma entrevista outro dia, uma live aqui, falando de saúde mental, da Covid, enfim. Realmente, o maior perigo que existe, a maior pandemia que existe é a obesidade. Não só infantil, obesidade mesmo, né? Obesidade no mundo. Mas, assim, a obesidade, né? E a gente vive uma situação bem complexa, porque a obesidade aumentou, mas a gente ainda também tem, né, o quê? Muita desnutrição, né? E a gente tem crianças obesas que também têm o quê? Deficiências nutricionais, que são... Com certeza. Entendeu? Então, quando você traz isso, significa o quê? Que o hábito alimentar tem implicado muito em relação ao aumento da obesidade. O comportamento das pessoas, o comportamento alimentar tem levado a esse aumento da obesidade. E aí, quando a gente fala isso, Silvia, eu estou falando que a criança, qual é a referência da criança? É a família. Né? Então, quando a gente começa a falar de hábitos alimentares, a gente fala de hábito alimentar desde o aleitamento materno. Desde o aleitamento materno. Então, tem um dado muito relevante do Ministério da Saúde mostrando para a gente que quase 16%, né, do aumento da obesidade tem acontecido com crianças menores de 5 anos de idade. Nossa, né? Isso é grave, né? Isso é grave, né? Então, quer dizer, alguns alimentos inadequados, né? Antes do primeiro ano de vida, né? Durante o primeiro ano de vida, já são oferecidos para a criança, tá? Então, eu vejo que o reflexo da obesidade infantil, né? Também envolve o hábito e o comportamento alimentar da família, porque eu sempre falo que a gente tem que cuidar da criança, mas envolver a família nesse contexto, né? Porque ela ainda não tem esse gerenciamento do que comprar, o quanto comer, aonde comprar e a forma que eu vou fazer. Renata, e quais são os riscos da saúde para as crianças quando tem obesidade? Então, a gente tem os riscos, né? Riscos de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, né? Hoje a gente vê também algumas doenças endócrinas
endócrinas, né, relevantes, tá? Então, eu trabalho numa clínica de especialidade pediátrica, com uma endocrinopediatra, então, assim, a gente tem visto um aumento em relação, até mesmo por conta de maus hábitos alimentares, obesidade, e até a qualidade do que a criança come, né? Um aceleramento da puberdade, né? Com alguns... Dependendo Exatamente. Do que ela come, olha só, quer dizer, está bagunçando tudo, não é só a infância. Né? Exatamente. Então, assim, na minha opinião, né, o que mais a gente tem visto são as doenças crônicas não transmissíveis, né? E assim, o que vale lembrar, Silvia? Doença crônica não transmissível não é somente a hipertensão, não é somente o diabetes, né? Mas a gente também está falando do câncer infantil, né? A gente tem outras doenças também relacionadas à questão, né, do aumento da obesidade, tá? E a gente acha que criança não fica doente, né? Então, há algumas décadas atrás, 3, 4 décadas atrás, a gente achava que não, que criança, imagina, criança com hipertensão, tá? Mas era um outro contexto, né? De vida. Hoje a gente vive já, né, por conta até da evolução da tecnologia, da questão da globalização, né? E outra coisa, né? Essa questão dos alimentos, a oferta de alimentos que a gente tem, que nem sempre são adequados para aquela situação, né? Então, você acha que no caso, quer dizer, que aí a gente começa a se sentir mais culpado ainda, né? Porque por mais que os pais cuidem dessa alimentação, você ter a obesidade infantil na sua família traz essa culpa, né? São os pais os culpados? É a tecnologia? Hoje em dia a criança brinca menos na rua, ela fica... É difícil você tirar, principalmente agora, né? Mas independente dessa pandemia, é difícil você tirar uma criança de um celular, de um computador. Quer dizer, existe um contexto aí, né, muito forte que contribui demais para a obesidade infantil mundial. Então, mas eu não acredito que exista um culpado. E não acredito, né, que a família seja culpada. Eu acho que neste momento não dá para a gente falar que existe um ou dois. Eu acho que é uma série de situações e condições que a gente tem que avaliar. Por quê? Porque hoje, né, nós mulheres somos gestoras da casa. Muitas mulheres gestoras da casa. Muitas mulheres saem para trabalhar, entendeu? E deixam os filhos em casa, inclusive. Né? Os pais hoje precisam trabalhar para, inclusive, dar uma boa educação, enfim, né? Então, eu acredito que o que falta mesmo, na minha opinião, às vezes, falta de conhecimento, né, dos pais. Eu vejo que o estresse da família, mas eu também vejo o papel da sociedade em relação a isso, né? Então, eu vejo que a parte governamental também tem que se envolve realmente, a gente tem vários programas legais, né, relacionados ao combate, né, da obesidade infantil, tá? Então, eu não vejo culpado. Hoje, eu acredito muito que a gente tem que acolher essa família, tá, né? Escutar. Eu acho que está faltando um pouco de escuta também, né? Não só da criança, mas em relação à família, tá? E outra coisa que eu acho muito legal, que foi o que você falou no começo, é esse estigma, né? Então, às vezes, é muito involuntário da família, como você falou, né? Assim, eu também, quando criança, quantas vezes a gente não escutou, olha, tá gordinho demais, né? O meu era o contrário, eu era né? Magra demais, eu sofria por ser magra, né, demais. Você viu, enfim, né? Viu, né? Enfim. E aí, esse estigma, né? Outra coisa que eu acho que acontece muito também é a falta de tempo que os pais hoje têm, né, em brincar. A falta de tempo que os pais têm em cozinhar, ou até mesmo em saber como cozinhar, o que fazer, né? Falta de informação mesmo. Falta de informação, assim, e acho que, assim,
a gente tem que começar a fazer um movimento, na minha opinião, de não ter medo de comer. Como é que é isso? Não ter medo de comer. Hoje em dia tá difícil, a gente não sabe o que é certo, o que é errado, tem dieta mirabolante, Então, tem jejum intermitente, tem não sei o quê. Então, Silvia, né, são muitas informações, tá? Mas eu vou te fazer uma pergunta agora, eu posso? Claro. Como foi a sua infância? Assim, qual é o alimento que você mais lembra da sua infância? Quando fala de alimentação, você lembra do quê? Na verdade, a alimentação, ela não era o principal, né? A alimentação vinha no meio das brincadeiras. A alimentação era tomar café da manhã, almoço, jantar. Era o arroz, feijão, era a comidinha da mãe, mas não era o foco. A gente mal lembrava de comer. Hoje em dia não é assim, né? Então, mas só que você falou, é a comidinha da minha mãe. Então, quer dizer, a comida na nossa vida, ela tem uma representatividade muito grande. A gente se socializa o tempo inteiro através da comida. Se eu for aí na sua casa, você vai ficar preocupada, não é com uma música que eu vou escutar, é com o que você vai me servir. Se você não tiver algo para me servir, você vai me servir um copo de água, você vai me servir café, e água é alimento. Entende? Então, o que eu vejo é que a gente tem que começar a diminuir esse terrorismo, né, em relação à comida, principalmente com a criança. E eu acredito que, assim, essa questão da restrição para a criança, a proibição para a criança, ela, não só para a criança, mas, enfim, isso não é legal. Quer dizer, a restrição alimentar, ela não é uma estratégia boa, então? Não é uma estratégia boa, né? E aí, uma das coisas que eu acho que seria muito interessante é a gente começar a fazer essa lembrança, trazer essa lembrança da comida como algo positivo e não negativo, né? E outra coisa que eu acho muito interessante, tudo é comida, Silvia. Comida é comida, na minha opinião. Entendeu? Então, eu acho que, assim, tem coisas... muita gente pergunta para mim assim, mas o que está errado comer e o que não está errado comer? O que a gente pode comer e o que não pode? A gente pode comer de tudo, desde que a gente tenha, né, a consciência de como está comendo, sentir o sabor do que come, né? Então, quer dizer que você deixar a criança, por exemplo, comer vendo televisão ou mexendo no celular, não pode. Sim, não, né? Então, assim, você falou aí da sua família, eu me lembro que eu sentava, né, até hoje, né, vou lá na casa dos meus pais, a gente tem aquele hábito de sentar à mesa para comer, e comer é algo muito bom, gostoso, né? Então, minha mãe fala, o que você quer que eu faça? Né? Então, assim, a gente tem que celebrar com a comida. E isso tem que trazer um conforto para a criança e para a família também. É verdade. E aí, pode ser uma das coisas mais simples ou a mais elaborada, mas quando a gente coloca afeto, entendeu? E quando a gente come, né, com uma atenção, como você está falando, com uma atenção plena, você percebe o que você está comendo e você come com prazer, né? Então, e come devagar e sente aquele alimento, tudo vai de uma forma mais tranquila. E tudo equilibrado, né? Equilibrado. O exercício físico é importante, quer dizer, ter esse controle, né? Esse controle, né? E outra coisa que eu acho muito legal, né? Já que a gente está falando aí de estratégia, é você envolver a criança no preparo da alimentação. Interessante. Eu acho isso muito legal. Entendeu? Então, eu acho que, assim, agora na pandemia, todo mundo teve que envolver mesmo, né? Todo mundo aprendeu a fazer bolo de cenoura, né? Fala sério. Teve que envolver mesmo, tá? Teve que envolver mesmo, tá? Mas eu acho que, assim, olha o ponto positivo da pandemia, né? As pessoas começaram a cozinhar mais em casa, a qualidade da alimentação também melhorou. É verdade. Né? Mesmo aquelas pessoas que não sabiam fritar um ovo, iam lá no YouTube como fritar um ovo, né? Enfim, aprenderam a fritar um ovo. E aí, isso foi muito legal. Então, envolver. Então,
as dicas que eu gosto de dar, inclusive, assim, sabe, quando a gente fala, olha, vamos começar a introdução alimentar, como é que a gente, olha, envolva a criança, né, no que você vai fazer, ela precisa ela sentir tem o que cheiro, aprender a saber o que ela a está trabalhar, comendo. sim, outra coisa legal, né, Silvia, e os sentidos, né, a gente come com os olhos só, quando a gente só come com os olhos, né, a gente só quer comer aquilo que é bonito, mas será que a gente presta atenção nas outras coisas, no paladar, no cheiro, né? Então, eu acho legal trabalhar com a criança, principalmente com a criança que está... Outra coisa que eu acho legal, né? Vamos tentar tirar essa palavra obesidade, o excesso de peso, né? A criança que tem um excesso de peso, né? Eu acho muito legal você também trabalhar com ela nesse envolvimento do preparo da comida, né? Saber o que ela mais gosta, né? Vamos preparar comigo, sentar para comer devagar, mastigar bem os alimentos. Eu sempre, né, dou essas dicas para os pais, né? E outra coisa, criança não pode fazer dieta de restrição, né? Não pode fazer. Muito difícil. Né? Nem deve, né? Não é recomendado, tá? Porque a gente interfere no desenvolvimento e crescimento dessa criança. Até tá? quando que a criança se desenvolve? Até quando que vai o desenvolvimento da criança? Então, a gente tem as fases, né? Primeiro que assim, a gente se desenvolve, né, Silvia, o tempo todo, né? A partir do momento que você nasceu, né? Envelheceu. Mas a criança começa ter o estirão após, né, 10, 11 anos, isso depende muito, né? De sexo, né? Do menino para a menina, que, né? Pensando nesse perfil hormonal que é diferente, tá? Então, assim, ela tem um desenvolvimento, né, de crescimento e desenvolvimento até os 21 anos, né? Durante a adolescência toda, mas dieta restritiva, né? No período da pré-escola, no período da adolescência, não é recomendado, né? Da puberdade, não é recomendado. O que a gente sempre recomenda? Olha, mãe, pai, né? A gente recebe muitas crianças obesas, né? Com excesso de peso, aqui na clínica, então eu sempre falo, gente, a gente tem que tentar o quê? Né? Vamos tentar estabilizar esse peso e crescer, e essa criança tem que crescer. Como ela vai crescer? Fazendo ingestão de alimentos com bons nutrientes, com qualidade. Aí, atividade física, né? Então, precisa gastar energia, tá? Então, é um ciclo, né? Um ciclo que ela vai se desenvolvendo e os nutrientes são responsáveis por isso. Então, uma alimentação com qualidade tem toda uma diferença. E o sentido de prevenção também é importante. A gente está falando já até para evitar, muitas vezes, quando tem o sobrepeso. Mas a prevenção para não engordar também é a mesma coisa, né, Renata? É cuidar dessa comida de verdade, né? Legal. E assim, essa ação preventiva é você realmente comer alimentos de boa qualidade, né? E quando eu falo boa qualidade, Silvia, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou na nutricionista, porque... Não, e aí todo mundo fala, nutricionista, né? Nós viramos, assim, um terror na vida das pessoas, das crianças, né? Eu recebo as crianças aqui no consultório, elas entram assim já. Esses dias entrou um aqui e falou, olha, eu não como alface, nem adianta, eu não vou comer. Eu falei, calma, qual é o seu nome, né? É bem isso, né? Entendeu? Calma. O que você gosta de... Então, a ação preventiva é muito importante. O que a gente fala de prevenção, né? Atividade física. Alimentos de boa qualidade não significa que tem que ser um alimento caro. Então, eu sempre dou dica, Silvia, de você, por exemplo, quando a gente fala de hortifruti, né? Sempre comer os alimentos da época, respeitar a questão sazonal, que às vezes a gente não faz mais isso. Então, às vezes, você vai comprar um alimento, né, fora de época, ele vai ser mais caro. Então, dê preferência, né, para um alimento de época. Outra coisa que eu acho muito legal é você oferecer para a criança uma alimentação diversificada, não monótona, né? Então, assim, comer todo dia a mesma coisa, né?
Então, muita gente descobre fala que a criança gosta de alguma coisa e todo dia tem aquilo. Todo dia tem aquilo. Não é? Todo dia faz aquilo. Porque assim, a gente que é mãe, né? A gente tem uma preocupação, é tão engraçado, e acaba sendo isso assim, é um mito. A gente, nossa, um filho nosso fica uma refeição sem comer, você fica, mas não comeu por quê? É verdade. Né? O que está acontecendo? Então, entender a fome dele, né? Outra coisa, uma criança saudável, né? É uma criança feliz, Silvia, também. Né? Então, sim, a prevenção está na alimentação, está no estilo de vida, né? A criança, ela precisa dormir. Muito importante bem, o sono. Muito importante o sono. Minha avó falava que dormir emagrece. Então, elas tinham e elas falavam assim, ó, que dormir alimenta também. Também, né? Emagrece, olha, alimenta. Não, dormir alimenta. Elas eram, sabe, dormir alimenta. Então, é lógico, durante o sono a gente libera o hormônio de crescimento, então, né, elas tinham essas pegadas, né? E você viu, você está lembrando da sua avó, lembrando da sua mãe, então, tudo que a gente escutava, né, na nossa infância. Então, o simples hoje é a melhor prevenção, tá? Então, hoje, as pessoas, às vezes, se preocupam muito, ai, meu Deus, você vai dar um cardápio, né? Nossa, a gente não tem condições financeiras para comprar. Então, por isso que é legal você saber o hábito da pessoa, estimular esse hábito, né? Dentro da condição socioeconômica, dentro dessa questão sazonal, como eu estou falando para você, que são os alimentos de época, o modo de preparo, Silvia, que é muito legal, porque às vezes, né, eu tenho um hábito, você tem um, e aí a gente também tem esse hábito, mãe e pai, né? Quando a gente gosta de um alimento, ou a gente oferece muito, e quando a gente não gosta, a gente não oferece. É isso mesmo. Já que eu não gosto, a criança não vai gostar também. Também não vai gostar. Então, percebe que o hábito alimentar da criança é o reflexo do hábito alimentar da família. Então, não tem como eu trabalhar a questão da obesidade infantil só pensando na criança. É por isso que é bom o nutricionista, porque o nutricionista vai dizer exatamente o que você vai dar para o seu filho. Eu posso até fazer um jejum intermitente, agora eu estou nessa moda, mas a minha filha vai comer direito, certo? Isso. E outra, é a opção, né? Eu acho que assim, cada um tem a sua opção e você tem que avaliar o que é melhor para você, mas quando a gente tem um filho, você tem toda a razão, né? A gente realmente conduz da melhor maneira possível e ele depois, lá na frente, vai fazer as suas escolhas também, né? Ô, Renata, mas a base, ela tem que existir. Não, eu acho importante você colocar aqui o papel, então, da escola e da família. É uma parceria, quer dizer, tem a nutricionista que vai lá e dá as coordenadas, mas existe aí um papel muito grande da escola e da família, né? Sim, na minha opinião, escola e família tem que andar juntas, né? Tem que caminhar ali, lado a lado, né? E quando a gente fala da escola, hoje a gente tem duas situações, Silvia. Então, a gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que é um programa público, né, das escolas municipais e das escolas estaduais, que ainda bem é um programa sensacional, excelente, entendeu? A qualidade da alimentação é espetacular, né? E hoje a criança come melhor na escola estadual e municipal do que em casa, porque essa questão da acessibilidade do alimento, você falou uma coisa balanceado, muito, né? E não é só a questão do balanço, é o acesso mesmo, porque muitas famílias não têm condições, né? Então, e aí, outra coisa importante que eu também acho que você trouxe a questão da escola, tá? Muitas vezes a família culpabiliza a escola por conta do cardápio, né? E não é bem assim, porque os hábitos alimentares, eles vêm de casa. A escola, ela complementa, ela é uma parceira dentro desse contexto, né? E não tem como a gente fazer um cardápio individual. Claro, tá? E as escolas particulares, eu vejo que elas estão também extremamente preocupadas, tanto é que a gente tem as nutricionistas, e dentro da escola, a gente faz um trabalho muito legal de educação nutricional. Então, olha o que acontece de legal. Tanto na rede pública quanto na rede privada, as crianças também são referências para os pais. Então, elas levam muita informação para casa,
Verdade, tá? é verdade. Então, eu vejo que a educação nutricional ela tem que ser uma mão, né, uma via de mão dupla. Família, escola, né, elas devem caminhar juntas. E educação, para mim, é isso. Hoje eu estava vendo que aprovou, né, uma lei agora de que nos alimentos, em tudo que você for comprar, o que tiver de ruim, né, a rotulagem dos alimentos, então você vai comprar alguma coisa que tem muito sódio, tá lá, esse sódio faz mal à saúde. Eu acho que isso, de certa forma, vai contribuir muito para ajudar os pais, né, muitas vezes, e até colocar a responsabilidade na indústria alimentícia, de mudar esse conceito, né? Mudar tudo isso também. Tem uma responsabilidade grande. Você lembra que eu falei que a obesidade infantil não existe um culpado, porém, a gente tem vários parceiros, né? Família, né? Você trouxe aí agora a escola e a gente está falando da indústria de alimentos. Então, o que a gente precisa? É melhorar a qualidade dos alimentos ultraprocessados, né? E outra, eu acho, né, muito bem, foi aprovado mesmo, de ficar muito especificado ali naquele produto o que contém naquele alimento e a quantidade. E aí eu, Renata, você, Silvia, né, vai decidir se você vai comprar ou não, se você vai consumir ou não. Sim. Aquele alimento. Então, isso vai trazer também um benefício para a população de escolha, né, de saber o quanto comeu, o que comeu, e também acho que uma oportunidade para as empresas em melhorar a qualidade dos alimentos ultraprocessados. Porque, a responsabilidade deles, né? Como eu falei, comida, Silvia, é comida. A gente não pode também achar que todos os ultraprocessados, né? Porque a gente tem esse hábito. Isso aqui é um veneno, né? Comida, esse não pode. Então, agora, se a gente tem um ultraprocessado de boa qualidade, né? A gente pode comer, por que não? Eu acho que, além dessa responsabilidade, né? A gente sempre fala, independente da sua profissão, nutricionista, eu como jornalista, a gente sempre tem um exemplo dentro de casa do que a gente faz, se bem que agora nessa pandemia quem está cuidando, inverter os valores, viu, Renata? Que quem cuida é minha filha, ela que cuida da alimentação. Mas olha que delícia, que bom. Ela que cuida, foi lá, foi conhecer os alimentos, né? Então, porque o que eu quero, um ponto muito importante dos pais e as pessoas que estão acompanhando aqui, é que tudo que acontece na infância tem uma responsabilidade, né? Uma consequência muito grande em como vai ser esse adulto, né? Então, como é que a obesidade infantil ela vai contribuir, né, para o adulto que eu vou ser? A importância dos adultos saberem isso, né? Sim, mas uma criança obesa, né, pode também ela ser um adulto obeso? Vai ser. Ela pode ser um adulto obeso, né? Então, a gente tem aí, Silvia, quando a gente fala, por exemplo, na questão de hereditariedade, né? Então, a gente tem, assim, algumas pesquisas que mostram quais são os riscos, né? A gente fala, na verdade, quando a gente fala em pesquisa, a gente fala de risco. Então, por exemplo, se a mãe ou o pai são obesos, então a gente tem 40% de risco da criança ser obesa. Quando eu tenho os dois, eu tenho um risco de 80%. Nossa. Né? Então, quer dizer, entendeu que desde a concepção, a alimentação é extremamente importante, né? Então, esse adulto obeso também, riscos de doenças crônicas não transmissíveis, né? E, de repente, essa expectativa de vida, que poderia ser um pouco mais longínqua, vai diminuir, né? Então, a gente também vê hoje problemas ortopédicos, a obesidade, ela traz realmente uma série de problemas, não só relacionados com a questão da imagem corporal, né? Mas problemas sérios, tá? Com doenças crônicas, como eu falei para você, hoje a gente também vê, né, a questão do câncer, que tem aumentado muito. A alimentação também é um fator de risco, né? Contribui Renata, também. E uma coisa que é muito, muito, muito grave é a autoestima. Que sofrimento que é. Que sofrimento que é no sentido social, para se relacionar. Enfim, é uma coisa assim que é cruel. Sim, mas eu vejo que, assim, em relação à criança, né, Silvia,
fantástico você ter lembrado disso e muito legal, porque a gente não pode fazer isso com essa criança, né? E assim, trazer toda essa questão do corpo como prioridade, não a saúde, isso é cruel mesmo. Então, Silvia, quando a gente fala de riscos biopsicossociais na infância, né, muita gente atribui a esses riscos só a questão da violência doméstica, né? E eu vejo que quando a gente expõe uma criança a uma situação dessa, ela também está sofrendo uma violência. Isso também é um risco biopsicossocial, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que começar, inclusive, a diminuir esse estigma e outra, emancipar essa criança, empoderar essa criança que é obesa, que está com esse excesso de peso, que ela, né, tem que cuidar da saúde e, consequentemente, quando você cuida da saúde, você chega no seu objetivo, na sua meta, que é o emagrecimento. Mas como que a gente faz para convencer as crianças a comer direito, Renata? Então, a primeira coisa que eu acho, né, na minha opinião, é você sempre sugerir, não obrigar. Faça sugestão. Você não gostaria de experimentar? Né? Será que um pedacinho, né? Outra criança adora cozinhar, viu, Silvia? Criança adora cozinhar. É verdade. Criança adora, eles adoram, entendeu? Então, assim, olha, sempre assistida por um adulto, porque para mim, criança, né, ou quando come, mesmo quando come, tem que ser assistida, enfim. Então, envolver a criança em habilidades, né, despertar a habilidade culinária e a comida, né, nesse momento, é muito importante. Ela preparar o seu próprio alimento, ela oferecer o alimento que ela preparou para você, isso é muito significante. Psicologicamente maravilhoso, psicologicamente. Né? E outra coisa, né? Então, eu faço um exercício aqui com eles, às vezes, deles provarem alguma coisa, fechar o olhinho e comer devagar. Mastigar bem os alimentos. Respirar. Né? Outra coisa, olha, proibir, né? Não é legal proibir. Mas será que não tem como a gente flexibilizar? Né? Eu acho que a palavra flexibilizar, ela cabe bastante nesse sentido, sabe? Né? Cuidado com as trocas, né? Não trocar, né? Olha, se você comer, eu te dou isso, ou então se você não comer tudo, você não vai ganhar, ou coma menos, olha o tamanho do seu prato, né? Então, tomar cuidado com essa fala. Não pode. Não, de maneira alguma. A gente deve evitar isso, tá? E agora, outra coisa importante, tá? Eu sempre brinco muito com os pais, tá? Quem é que ofereceu esse alimento? Quem fez o prato primeiro? Como foi esse processo? Aí traz reflexão também para a família, né? Então, às vezes, a mãe fala, olha, Renato, só come doce. Não, come só doce, né? Mas como assim, oferecer o doce? Olha, só come doce. E eu estou falando, por exemplo, estou te dando um exemplo de uma criança de 2 anos, né? E pela recomendação que a gente tem, Sociedade de Pediatria, OMS, nunca oferecer doce para uma criança antes dos 3 anos de idade. Açúcar, doce, enfim. E aí eu sempre faço a pergunta, mas ele foi para o mercado? Sempre brinco assim, não acredito. Aí, foi lá na seção de doces, comprar doce, né? É verdade. Não, Renato, fui eu que ofereci. Então, a gente tem muito isso também. Quando o bebê é pequeno, a gente fica, ele está com vontade. Como que você vai ter vontade de algo que você nunca experimentou? Né? Então, por isso que eu falo agora, o que eu acho importante, tá? Quando for oferecer o doce, ofereça você em casa. Não proíba, ofereça você. De preferência, obviamente, depois dos 3 anos de idade. Tá.
mas não faça aquilo um culto, entendeu? Porque você sabe, né, Silvia, tudo que é proibido parece que é mais gostoso. Não é bem assim? É bem isso. Então, meu filho, por exemplo, né, tem 6 anos, então todo mundo fala assim, ai, coitado desse menino, né? Olha a mãe dele. E eu falo, não, lá em casa, o João come doce. O João come tudo. Mas a gente, né, é lógico que, né, ele não come doce 7 horas da manhã. Tudo Então, tem será uma que a hora gente certa. tem que trabalhar com limites, colocar os horários, né, junto? Filho, mas você acha, né? Um dia desses eu fui na padaria com ele falou, mãe, posso comprar um picolé? Eu falei assim, viu, que horas são? Às 7h30 da manhã. Eu falei, e você acha, mas o que você acha desse horário? Ele falou, é cedo, né? Eu falei assim, eu acho, né? Entendeu? É trazer um pouco de reflexão nesse sentido. Eu acho que E é o aí, que a gente conseguiu aqui, né, Renata? Infelizmente, a gente já terminou o nosso tempo. Eu acho que foi uma boa reflexão para quem está assistindo a nossa live, saber realmente desse limite que a gente tem que colocar e das várias formas que a gente tem que lidar com o excesso de peso, né? Sim, com certeza. Mas a dica maior é isso, Silvia, envolver a criança, pensar que não é um fator, é uma situação multifatorial, entender todo esse contexto, né? E é como você me falou, eu acho que a nossa live foi legal, porque a gente não ficou com aquele estigma só da obesidade, mas a gente trouxe o quê? Sociedade, família, todo mundo junto para a gente tentar diminuir esses índices de obesidade no Brasil e no mundo. Tá certo. Renata, super obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente compartilhando esse conhecimento e até a próxima live, né? Sim, com certeza. Obrigada a vocês, boa noite, tá bom? Um abraço para todos e eu espero, né, que ter sanado algumas dúvidas, enfim, aí, e fico à disposição, tá? Tá certo. Só lembrando, quem está assistindo a nossa live, quem entrou agora, a live fica disponível nas nossas redes sociais. Gente, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau.